Olá todo mundo, como é que vocês estão? Beleza? Voltando aqui para gravar mais um vídeo aqui para vocês. Eu tô de bonezinho porque eu cortei o Bilo e ele tá numa uma fase muito bosta, né? Que é aquela fase que ele tá começando a crescer, só que ele tá muito pequeno ainda. Então eu acho que dá pra ficar melhor com boné para gravar com vocês. E sim, agora eu tô muito motivado para voltar a gravar. Eu passei por aqueles momentos difíceis, como eu falei pra você, mas agora está começando a se estabilizar. Cenário novo novamente, eu acho que eu desconheço uma pessoa que troca tanto de cenário igual eu. E sim, agora eu estou aprendendo a olhar bem aqui na câmera, bem nesse cantinho. Tem que olhar nesse cantinho. E eu sempre estava olhando em mim. E sempre parece que eu estou olhando para nada, né? Eu tô olhando para um negócio nada a ver. E aqui eu olho para vocês diretamente. Estou aprendendo aos poucos. Estava fazendo testes de áudio também. Pelo que eu estava vendo, o áudio tá interessante. Poderia estar melhor, mas tá interessante. E o importante é trazer a qualidade do vídeo para vocês. Vocês veem que todo vídeo eu estou tentando trazer em 4K, o que para o meu celular é muito bom. E se vocês tiverem a possibilidade de assistir em 4K, assista. Mas sem mais enrolações, inscrevam-se aí, deixem um like. Eu sei que é chato ficar falando isso, mas às vezes se a gente não fala, vocês realmente esquecem. Mas vamos nessa, pra cima. O que eu queria falar hoje é o seguinte, eu queria falar sobre treino e dieta e descanso também. Como que eu vou contar primeiramente o meu caso. Saí de uma criança de 10 anos, nem 1,60 direito de altura, e eu saí de 80 quilos, 81, para 67, em questão de uns 2 anos. Só que eu também ganhei massa muscular. Ah, não foi tanto, mas eu também ganhei massa muscular. E eu cresci também. Então, o visual melhorou bastante. Eu vou dar essa versão e eu vou dar a versão, primeiramente, essa versão e segundamente eu vou dar a versão que foi esses últimos anos aí. Que eu também estava mais gordinho, eu tinha batido 86 quilos e agora eu tô com 75. Só que também ganhei massa muscular. Pretendo perder um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais de massa, porém já estou até que relativamente satisfeito. Primeiramente, aquela época eu estava com o tempo a meu favor. Aquela época eu ia crescer, eu ia desenvolver, e aí eu fiz Muay Thai, aí eu fiz natação, aí eu fiz futebol, aí eu fiz academia, eu fiz tudo. Junto com isso, eu não aliei dieta naquela época. Eu não fiz dieta naquela época, eu comi menos. Eu reduzi o tanto que eu colocava no prato. Com isso, eu percebi que eu emagreci sim, e eu cresci, obviamente, mas muito magro, com quase nada de massa muscular. E como não tinha entendimento, né, no final desse processo eu tinha 13 para 14 anos, então eu terminei muito magro. E aí foi quando eu iniciei na academia, em 2019. E desde então eu melhorei bastante. Só que quando veio a pandemia eu tive que parar. E aí quando parou, eu ficava naquele ciclo. E aí voltava, e voltava. Quando você vai e volta, você acaba perdendo muito ganho. E aí você vai murchando e não consegue recuperar se você não tiver uma constância, pelo menos de alguns meses ali. Até que em 2023, olha pra você ver, em 2023, aí eu consegui encaixar novamente a rotina, a disciplina, e aí eu consegui ganhar muita massa muscular. Só que, consequentemente, eu também acabei ganhando peso. E aí, que assim foi até ali 2024. Eu tô contando bem resumido, tá, gente? Para não tomar muito o nosso tempo. Até 2024 ali, tudo. Aí, no... Aliás, no final de 2024 aí que eu comecei a
tentar emagrecer. O que eu fiz? Agora já com muito mais conhecimento, já iniciado na faculdade de Educação Física, o que eu cheguei a fazer? Eu fiz, eu fiz o seguinte, eu comprei uma balança de pesar alimentos, uma coisa que eu nunca tinha feito, uma balança de pesar alimentos, eu nunca tinha pesado um alimento, eu não tinha essa noção. Então, quando eu peguei meio, peguei por pegar. Aí eu fui pesquisar como que usa, e aí você tem que calcular o tanto que você gasta durante o dia todo com o tanto que você come. Se você come mais e gasta menos, você engorda. E se você come menos e gasta mais, você emagrece. Básico. Comeu menos, gastou mais, emagrece. Comeu mais, gastou menos, engorda. Essa é a base. Você tem que entender isso. Isso é o principal. E eu realmente entendi. E realmente funcionou. Porque a partir do momento que eu comecei a pesar, eu tinha o controle se eu realmente estava comendo menos para eu ter o controle gastando mais. E foi aí que eu tava com 86 quilos, igual eu comentei, e eu cheguei a 75. A minha intenção é bater 73, mas 75 já tá legal pra mim. Para mim. Mas é o seguinte, além disso, eu não fiz loucuras radicais de ficar fazendo exercício por horas. Eu apenas mantive meu treino. E isso me mostrou que grande parte do que a gente faz na academia, grande parte mesmo, o treino ele é excelente, você tem que fazer ele porque senão você não evolui. Mas a grande parte que você faz e que dá realmente resultado é o que você ingere, é o alimento. E agora trazendo umas perspectivas para vocês do que vocês deveriam fazer para emagrecer, que eu recomendaria. Primeira coisa de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu sei que parece chato tudo, mas todo mundo fala isso, mas é a verdade. Se você não dormir adequadamente, ai meu Deus do céu, dicção péssima. Se você não dormir adequadamente, seu corpo sente. E seu corpo cobra. E ele cobra bastante. Se você não dormir adequadamente, se você não treinar adequadamente e se você não descansar adequadamente, o seu resultado vai ser totalmente comprometido por essas coisas. E por que eu digo isso? Por experiência própria. Eu já só treinei, eu descansei mal e o resultado não veio. Você realmente não vale a pena. Não vale a pena você ficar indo na academia por resultado não vir. É um sofrimento que, pra quê? Além de você estar sofrendo, você está pagando também, né? Você está financiando, você está tirando do seu bolso. É um investimento que não está trazendo retorno. Então, já que você está pagando alguma coisa, faz por merecer. Mas é claro, né? Também você pode fazer calistenia, você pode treinar em casa, fica a seu critério. Mas ainda assim, se você só treinar e não descansar adequadamente, não vai dar resultado. Então o descanso é muito principal, mas importante para caramba de tudo. O mais importante, eu diria, junto com o descanso, mesmo nível ali, é o controle das calorias. O controle dos alimentos que você ingere é importantíssimo. A gente precisa de ter. Então é uma pirâmide. Descanso, alimentação e treino. Eles andam todos alinhados. Se você fizer o básico entre eles, o bem feito, vai ter resultado. Não tem erro. Tanto que dizem, se você comer só arroz e frango, se você comer só arroz e frango, você muito provavelmente vai ter resultado, tanto ganhando massa muscular quanto
para emagrecer, é só você ajustar as quantidades. Mas é claro que você tem que ter um psicológico muito forte para você aguentar fazer 3, 4 refeições só de arroz e frango. Fora que você tem que cozinhar, fora que ele demanda tempo, tal, tal, tal. Mas sim, realmente dá resultado. Mas não é todo mundo que vai estar disposto a fazer isso. E você não precisa de fazer isso, obviamente. Tem muitas opções aí de alimentos, de proteínas, de carboidratos, que eu não vou ficar entrando em detalhes, sem assunto para outro vídeo. E treino. Também não precisa de ficar bitolado. Nossa, se eu fizer tal técnica vai vir mais resultado. Não, se eu fizer tal exercício. Cara, se você fizer literalmente só exercício básico, vai ter resultado. Se você fizer o básico bem feito. Se você fizer literalmente só supino, terra e agachamento, que são exercícios essenciais, pais da musculação, você vai ter resultado. É só você fazer o básico. Claro que eu não estou falando para você fazer isso. Vai no treinador, se você não tiver noção nenhuma, vai no personal, vai no instrutor. Mas eu estou falando, o básico bem feito funciona. Às vezes as pessoas querem fazerem tanta técnica, tanta coisinha, tanto mimimi, papapá, que no final das contas ela tá só se enganando. E dormir é o básico também. Tanto que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade para dormir, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, que é sobre higiene do sono. Você precisa de cuidar do seu sono. Você às vezes fica muito no celular, não consegue dormir por conta que o seu cérebro está ligadão. Então você também tem que ter um controle mental. Mas isso você vai conseguindo com o tempo. Eu também não julgo. Mas creio que é basicamente isso o vídeo. Eu trouxe aqui para vocês a experiência própria e o que eu faria se eu fosse vocês, alinhar esses três. E, é claro, obviamente, o cardio. O cardio não precisa ser nada mirabolante, não precisa de ser HIIT, não precisa de ser horas de corrida. O que eu recomendo é uma caminhada moderada, rápida, entre 40 a 50 minutos. Entre meia hora, 40 e poucos minutos já está interessante por dia. Funcionou para mim. Se você achar que não funciona para você, você aumenta um pouquinho mais ou abaixa um pouco menos. Mas a média é essa. Beleza? Não esqueça o cardio, nem se você for emagrecer e nem quando você estiver magro. Não esquece também porque ele ajuda muito a oxidar os seus músculos para você crescer. Mas bom, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, deixa o like se quiser, se inscreve se quiser, para ajudar nós, beleza? Porque eu realmente estou empolgado, estou gostando de fazer vídeo para vocês. Igual eu disse para vocês no último vídeo, eu amo o YouTube. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse assunto, porque eu sou da área da atividade física e eu gosto bastante desse assunto. E eu também sei que muitas pessoas que estão me assistindo gostariam de melhorar ainda mais sua saúde. Eu sei que, por incrível que pareça, às vezes tem umas pessoas que estão assistindo e falam, ah, mas isso aí tudo eu já sei, isso aí eu já sei. Mas por incrível que pareça, ainda tem bastante pessoas que não têm muita noção ainda. Então esses vídeos são para elas. Mas é isso, se vocês gostou, se vocês gostaram, vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Fui.